quando a gente se volta para o estudo da realidade da vida, muitas vezes somos ludibriados por conceitos equivocados. Existe até um certo paradigma que fala que os mistérios internos não devem ser pesquisados, que os mistérios de Deus, dizem os beatos, não devem ser investigados. É bem ao contrário. Os mistérios divinos e os mistérios superiores devem ser investigados porque vão equacionar o nosso próprio mistério interior. A gente está muito preso ainda a certas convenções equivocadas das seitas, das religiões, das palavras dos religiosos, que atribuem, procuram abafar nossa ignorância, dizendo que não se deve investigar essas questões todas. A minha geração era proibida de ler a Bíblia, imagine isso. Apenas os clérigos podiam ler lá, na igreja romana. E hoje em dia, então, eles toleram, mas eles procuram interpretar, fazer desenho em quadrinhos, essas coisas todas, fazer uma reinterpretação totalmente equivocada desses assuntos transcendentais. A questão básica é que a vida é para nós decifrá-la. Nós somos a própria esfinge. Está escrito lá, decifra-me, ou eu te devoro. Então, se nós não decifrarmos esses mistérios, nós seremos devorados pela vulgaridade da existência, uma vida sem sentido, sem nexo, sem propriedades profundas. Então, trata-se de uma questão de trabalharmos com calma, com sinceridade e objetividade. As escolas iniciáticas, entre as quais a EF, ela apresenta fórmulas, e o mestre Samael nos dá essas fórmulas, de investigarmos ferramentas ou chaves que permitem que investiguemos esses mistérios internos, os mistérios da vida, da morte, das situações internas e externas e assim por diante. Hoje vamos tratar dessa questão. Na verdade, nós moramos numa casa. A casa é nosso veículo físico, nosso corpo físico, e os veículos sutis. Nós somos 7 pontos internos, ou seja, o corpo físico e os pontos sutis internos nossos. Então, nós temos que trabalhar essa casa interna, que é simbolizada por uma escada. É conhecida como escada mística de Jacó. Também esse ponto é conhecido como montanhas ou montes. Tudo isso será explorado nessa oportunidade. Hoje nós vamos tentar, se as pessoas que estão nos prestigiando, assistindo nessa nossa apresentação, se praticarem corretamente, terão oportunidade de investigar, sentir isso imediatamente em si. Sentir daqui a 5, 10 minutos, nesse momento, sentir essa sensação e perceber essa septuplicidade interna nossa. Essa é a questão, é uma coisa simples. Agora, podemos dizer, não, mas é muito complexo, muito complicado. Não, pelo contrário, é simples demais e nós complicamos as coisas. Nós temos que nos limpar de nossos paradigmas e nossos dogmas. Os defensores dos dogmas afirmam que os dogmas têm que existir porque os mistérios não devem ser investigados. Isso é balela. Os mistérios existem para que nós investiguemos. Por isso, as escolas de mistérios. Nós temos que decifrar esse mistério dentro de nós. E nós vamos encarar isso de maneira direta e objetiva, que nós, na verdade, somos 7. O número 7 permeia a existência com várias finalizações corretas. 7 notas musicais, 7 prismas do arco-íris, 7 pecados capitais. Então, 7 dias da semana, 7 dias em que, supostamente, no Gênesis, Deus criou o mundo. Então, 7 está marcado, nós temos que estudar no nosso processo interno, caminhar nesse 7 interno nosso. Somos 7, temos que investigar. Moramos numa casa com 7 pavimentos, 7 espaços, temos que investigar cada um deles para poder penetrar esse mistério. Essa é a proposta. Então, essa é a questão. Alguém falou, na casa do meu pai tem várias moradas. E as pessoas não se atinam para interpretar que o pai é nosso ser interior profundo. Várias moradas são várias etapas dessa escada, várias etapas dessas dimensões de planos que estão dentro de nós, e não fora de nós. Essa é a ponto primordial do nosso estudo, da nossa situação. Então, eu vou passar agora uma escada que simboliza essa situação, esse ponto. Então, é necessário analisar essa escala.
A escada mística de Jacó. Jacó pretendia falar com Deus, segundo as Escrituras. Ele não conseguia. Insistiu muito e não conseguia falar com Deus. Um dia ele meio que deixou a coisa de lado, deitou e dormiu e sonhou com a escada. Nessa escada viu anjos subindo e descendo essa escada. Quando ele acordou, ele ficou maravilhado e começou em êxtase a gritar: Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava aqui e eu não sabia. Na verdade, o ser dele está ali e ele não sabe. Nosso ser está aqui, conosco, nos acompanhando nessa aula. Espero que nos acompanhando corretamente, porque estamos tentando ficar em auto-observação, tentando ficar mais relaxados. Então, Deus está aqui, nós não sabemos. Nós temos que saber que Deus está próximo de nós. Nós temos que conectar com Ele. As pessoas vivem distanciadas do seu ser interior profundo, porque acreditam ou foram desinformadas numa divindade abstrata, longínqua, ignota. Na verdade, está dentro de nós. Nós temos que saber como procurar esse aspecto interno e é necessário obedecer certos padrões. Então, a escada mística de Jacó, que representa 7 planos e dimensões. Nós, tudo é 7, o universo é 7 e nós somos 7. Então, o monitor agora vai apresentar essa escala com os 7 planos internos, nós temos que viver, explorá-los dentro de nós, em nossos estudos, nossas chaves e nossas expectativas interiores. Por favor, monitor, queira apresentar essa chave. Então, aqui temos os 7 pontos. Então, somos um corpo físico? Claro que somos. Estamos um corpo físico. Quando nós saímos à noite e viajamos de astral inconscientemente, entramos no astral. Quando nós refletimos sobre as questões, estamos no mental. Quando nós entramos no demais de profundo, estamos no causal. E, finalmente, tem o plano superior, que é o plano da inteligência ou da consciência. Ali mora nosso ser interior profundo. Então, nós temos que escalar, nós temos que subir essa escala, escalada e iniciática. E temos abaixo de nós planos inferiores, que é o instintivo emocional, que é o mundo das baixas vibrações. Então, somos essa ponte certa. Nós vamos projetar agora esses números que indicam nossa septuplicidade. Né? Então, aqui temos essa apresentação, o monitor que vai apresentar, essa septuplicidade que nos interessa sobremaneira. Então, aqui está esses números. Pode deixar agora um pouco, mas eu vou tentar passar a ideia verbal, aí trataremos de melhorar a situação. Essa escada também é conhecida como a montanha. Em vários textos místicos, religiosos, bíblicos, fala em montanha, fala em monte. Então, montanha de Maomé, a montanha que Moisés escala ou sobe, é o Monte Sinai, a montanha do Sermão da Montanha do Mestre Yeshua. Então, e outras montanhas que devem ter, a escalada das montanhas iniciáticas. Então, é essa a apresentação que tentaremos passar nessa oportunidade, nesse momento. Esperamos que haja uma tranquila assimilação, que haja uma percepção. Senão terão chaves que serão apresentadas durante a aula, que se apresentarem, aplicar a chave hoje mesmo, daqui a 10 ou 15 minutos, quando terminar essa aula, quando terminar essa conversa, poderão experimentar dentro de si e terão resultados nesse ponto. Então, hoje nós vamos desmistificar certos mitos, certos dogmas. Um deles é o dogma da Santíssima Trindade. As pessoas religiosas dizem que é mistério de Deus, que não deve ser investigado. Isso é conversa, ou repetir a balela. Então, investigar é fundamental, porque nesse ponto 3, nosso ser não é uma unidade, é uma trindade, as forças positivas, negativas e neutras. Afirmar, negar e considerar Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva. Elétron, próton e nêutron é o nosso ser. Tem várias simbologias e aspectos que mostram essa característica do nosso real ser. E nós devemos contatá-lo através de meditações, de experiências astrais. Nós podemos estar no estado alterado de consciência, elevar nossos estados de ânimo, encontrar com a nossa divindade interior, e essa experiência será indiscutivelmente a mais bela da nossa vida. Então, esse é o panorama. Esse mundo que nós vivemos outro, é que nem moramos numa casa vasta, espaçosa, só que por temores, por superstições, por dúvidas, por medo, nós ficamos presos no porão, vivendo com os ratos, com as baratas, com os insetos que estão lá.
não exploramos outros espaços porque é proibido, é tabu. Isso tem que ser superado por todos nós. Nós temos que investigar. Essa é a proposta correta, coerente e até inteligente nesse ponto. Esses 7 planos de dimensões também é apresentado com certas leis. Então, citamos Monte Sinai, escalado por Moisés, a Maomé e a montanha Sermão da Montanha de Cristo, e outras montanhas que vamos citar aqui, que são uma vastidão, sempre simbolizando o nosso mundo interno. Então, é o ponto. Então, no ponto muçulmano, fala que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Ou a montanha pariu um rato, que é o nosso caso. Então, Maomé é o nosso ser. Nós temos que ir à montanha para encontrar com Maomé. Quer dizer, nossas reflexões, meditações, experiências internas, encontrar com o nosso real ser. Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Maomé e Deus se fundem. E nós podemos encontrar com essa experiência extraordinária, concreta, não mística, misticoide, sim direta nesse ponto, nesta situação interessante que devemos abordá-la. Esses planos também foram encontrados em outros aspectos. Vamos conhecer certas leis que o monitor vai apresentar agora, para que tenhamos, então, uma certa oportunidade de ampliar nosso horizonte desse tipo de conhecimento. Por gentileza, o monitor queira projetar mais uma vez agora a tela, essa escada, com as expressões, com suas leis internas. Cada lei. Então, os 7 planos surgidos por leis. Tudo é lei no universo. Então, temos ali o mundo do ser, 3 leis citadas, 6 forças primárias. O mundo causal, 6 leis. O mundo nirvânico. O mundo 12 leis. O mental relaxado, lembrando os 12 apóstolos, lembrando os 12 cavaleiros da Tábua Redonda, lembrando os 12 trabalhos de Hércules. Então, temos o 12 clássico ali. E a 4ª dimensão, que é o plano astral, que inevitavelmente nós vamos aprender a sair em astral. Aí teremos experiências notáveis, buscaremos certas experiências na fonte, certos contatos importantes que nós devemos investigar. E o plano físico, claro que nós estamos aqui, um veículo físico, alguns jovens, outros não tão jovens, alguns cabeludos, outros não, alguns mulheres, outros homens. É o corpo físico que pode vibrar acima ou abaixo. Se vibrar abaixo, vibra o mundo instintivo e emocional, que é um terrível erro. Então, a questão, as leis que têm que ser entendidas, têm que ser estudadas. Nós podemos entendê-la rapidamente. Agora, vou dar um exemplo bastante pedagógico e simples para entender essas leis. No plano físico, o sujeito vai condenado a uma prisão, agora com os políticos brasileiros pela Lava Jato, eles ficam presos lá, e ficam limitados, os caras tinham uma mordomia incrível, agora estão presos. Então, a verdade, eles vão vibrar leis mais densas. Então, quanto mais viola as leis dos homens, também viola leis superiores. Então, tem que estar em harmonia, porque a lei dos homens é uma cópia das leis superiores. Eles não sabem que mas são leis superiores que têm que ser trabalhadas dentro de nós, no nosso dia a dia, nas nossas vivências, nossos estudos e nossas experiências. Pode projetar agora outros aspectos, pode tirar as imagens, que vamos continuar com a nossa fala aqui. Nós vamos perceber isso claramente quando vamos uma lei de tráfego, por exemplo. Todo mundo tem um automóvel hoje em dia. Então, vamos atravessar uma certa rua e violar a lei do tráfego, furar o sinal, passar no sinal vermelho. Qualquer um de nós, medianamente inteligente, vai perceber que aumenta o número de leis. Mesmo que ele não levou sorte ou por qualquer motivo não aconteceu nada, mas é a atenção que ele carregou no número de leis. Mas se acontece, e é bem comum acontecer, ele vai sofrer horrores. Um acidente de tráfego, de trânsito, aliás, ele é complicado. Quando nós passamos pelas ruas e vemos um carro batido, uma moto caída, os guardas anotando aquele ar impessoal praticamente, aquela cena, as pessoas curiosas reunidas em torno de volta, sentem uma certa energia. O ar que dá para cortar com a faca. Então, as leis não se apresentam número, não apresentam número de 92 leis, 192. Ali mostram um mundo de lei pesada, num cemitério, num lugar sinistro onde há morte. Percebe, quando vamos a uma casa onde houve mortes, houve acidente, houve tristeza, aquela fica impregnada lá, aquilo continua lá nessa situação. Ao contrário, certa ocasião, nós fomos convidados a ir num abrigo de menores, crianças desamparadas,
e ali tentar nossa ajuda financeira. Na época, a gente tinha outras propostas, fomos convidados para conversar lá com as pessoas, e ali mostraram o cenário, o espaço, as salas, essas coisas todas que tem uma creche dessa. E, de repente, mostraram uma sala para nós que eu senti um ar de paraíso naquela sala. Ali era o berçário. E como é que o senhor sabe? Gigante sente, o ar é leve, as crianças vivem menos leis, as crianças não têm preocupações, as crianças não ficam tensas, enquanto as crianças elas vivem leis superiores, por isso que elas são poesia andando. Então, nós queremos retornar ao átomo período da infância, mas com a nossa sabedoria. Só infância é um nível de ser interessante, não tem saber. Então, esse é um exemplo que eu posso dar de imediato, assim. Então, qualquer um de nós tiver um estado de humor desagradável, está identificado, está nervoso, está irado, claro que não precisa questionar, o número de leis aumentou consideravelmente. É denso, o ambiente é pesado, uma conversa áspera, um debate, uma divergência, o ar fica pesado. Então, tudo isso dá para perceber no dia a dia. São leis que aumentam, mesmo estando no plano físico, internamente vibra leis praticamente infernais. Esse ponto que queremos investigar, essa situação. Então, se Jacó grita, Deus estava aqui, eu não sabia, nosso ser está aqui, nós não sabemos. Nós temos que ver essa escada no dia a dia, picando alho na comida para temperar, falando aqui nessa apresentação nossa, conversando com a família. Se houver uma coisa rusga, amenizar o clima, não se identificar, não deixar a coisa passar, respirar fundo. E aí também trabalhar nas meditações, na compreensão desses fatos. É o que é o ponto fundamental, o ponto crucial para resolver isso com serenidade. Quando estamos serenos internamente, vibramos leis menores, automaticamente certas faíscas do ser se apresentam com um processo intuitivo, com insights, com coisas cristalizadas, magníficas, que vão dar um panorama. Só que não sabemos. Nós vamos agora saber como atuar contra essas leis ao nosso favor, ao nosso trabalho interno. Então, é essa situação. Novamente, iremos ver essas montanhas. Moisés sobe o Monte Sinai. Quando ele sobe, ele encontra uma árvore lá no topo do Monte Sinai, que é a sarça ardente de Horebe, uma árvore com fogo. Então, ali tem a nossa árvore interna, o fogo do nosso ser. Moisés é Moshe, aquele que nasceu das águas. Todo mundo sabe que ele foi encontrado num balaiozinho no rio Nilo, que chamam de Moisés até hoje. Então, uma princesa lindíssima encontrou o Moisés e adotou ele. Na verdade, é a nossa mãe interna. A princesa egípcia simboliza o aspecto feminino do nosso ser. Ele vai desenvolver um trabalho iniciático, tem várias experiências iniciáticas ali no processo dele. Não é literal, é iniciático o trabalho dele. Então, quando ele sobe no monte, significa nós com o nosso ser. Então, ele nasce encontrando as águas simbolizam as águas seminais, a transmutação da nossa energia sexual. A pessoa que transmuta a energia sexual, ela eleva seu patamar de consciência, ela eleva a sua consciência. Então, ela vai subir essa montanha, ela vai subir esse Monte Sinai e pode depois partir para a Terra Prometida. Terra Prometida, na verdade, não é um local também. É um estado, interno, um samadhi interno, êxtase interno, um contato com o nosso real ser profundo. Moisés, então, depois de conversar com Deus, ele pergunta, quem é você? Aí a voz responde, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Na verdade, Isaac e Abraão somos nós. Cada um de nós tem um Deus interno. Isaac tem o Deus interno dele, Abraão tem o seu Deus interno, nós temos o nosso Deus interno. O que interessa é conectar-se com esse Deus interno, não é uma coisa abstrata, distante, através dos nossos trabalhos internos. E daí, depois de conversar, é apresentado para ele leis. Ele desce carregando as tábuas da lei. Essas leis que estão falando aqui, também lei do karma e dharma, apresentada em outras aulas. Então, ele desce com as leis. Quando ele desce na parte baixa do platô lá, ele encontra uma bagunça, uma suruba, um bacanal, os israelitas adorando o bezerro de ouro. Aí vem o mundo de leis baixo, mundo denso, a pessoa pegada à matéria. A matéria é necessária,
É necessário ganhar um troco para pagar nossa comidinha, para pagar nossa roupinha, pagar nossas dívidas, mas isso aí é uma parte secundária da vida. Então, reinverter o processo, reinverter a parte interna, ser trabalhada, que o externo virá naturalmente. Então, é esse ponto do Moisés Moshe, aquele que nasce das águas, esta a situação. Outra montanha interessante é o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, supostamente, Jesus fala: bem-aventurados, pobres de espírito, porque a eles pertencerá o reino dos céus. Bem-aventurados têm sede de justiça, eles serão saciados. Na verdade, pobres de espírito são pessoas simples, neutras, tranquilas, que não tá, ela pode ter uma propriedade, não é riqueza, não é ser rico, ser pobre. A pessoa não está preocupada, porque não está identificada, porque ela vive normalmente. Então, pobre de espírito é desapegado, é liberto, é interno. Então, são bem-aventurados. Bem-aventurados têm sede de justiça, que eles querem conhecer a lei, querem conhecer a lei superior. Então, são bem-aventurados, estão querendo desvendar o seu mistério. Os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Então, só que sente um certo orgulho, o orgulho dos efeitos capitais, ele se afeta. Se ele tem um mundo interno, essas experiências, não são incompatíveis com orgulhos, com vaidades. Elas são simples, são experiências nossas, internas. Não é para abrir a boca no trombone e falar para todo mundo. E sim, experimentá-las, vivenciá-las internamente. Então, é esse o Sermão da Montanha. Jamais seria um megafone. É ridículo isso, a pessoa não vê esse fato. É o ser falando conosco. Para sermos bem-aventurados, temos que agir assim, assim, assado. Temos que trabalhar internamente. Temos que ser simples, temos que ser corretos em nossas expectativas ou perspectivas de vida. Esse é a real situação. Então, vamos agora verificar episódios que interessam a todos nós. O monitor vai projetar a tela outra vez. Como alcançar esse processo? Também, daqui a pouco eu darei uma forma de falar com o diabo. Agora vamos tentar falar com a divindade interna, certo? Prestem bem atenção, que é simples. Basta colocar em prática. Claro que exige dedicação. Claro que muitas vezes de imediato não consegue, mas nós temos que ir tentando. Devagarinho estaremos chegando, paulatinamente chegaremos a esse contato maravilhoso, que é a conversa com o nosso ser interior profundo. Por favor, monitor, projetemos essas fórmulas para poder nós trabalhar corretamente esse ponto. Estou aguardando a presença aqui. Então, aqui temos os 7 planos sobre nós, sabendo de nós esse ponto, né? E nós vamos verificar que a gente vai numa sala de prática, e o monitor da associação, o nosso parte de nós vamos primeiramente ter que relaxar a parte física. A pessoa tensa fisicamente não consegue meditar, não consegue uma conexão maior interna. Então, ela tem que relaxar a parte física. Então, ela tem que aquecer o corpo, relaxar o corpo, ela tem que se movimentar um pouco, respirar harmônica e profundamente, ela tem que entrar nesse ponto, para poder melhorar seu estado interno. Então, ela relaxa a parte física. Então, ela está vibrando 48 leis, ela vai vibrar 24 leis. Muitas vezes, sem nenhum tipo de prática, sem nenhum tipo de técnica. A gente sente-se bem. Está viajando no lugar que a gente gosta, está vendo, apreciando um oceano, um mar, está apreciando uma bela flor, uma bela árvore, uma borboleta voando, uma criança dando sorriso para nós, altera nosso estado de consciência, sente-se meio astral. O poeta vive no astral. Ele se inspira nas imagens astrais. Ele sente o astral. Então, é um ponto. Então, nós vamos relaxar a parte física e vamos sentir algo astral, algo mais leve, algo mais tranquilo dentro de nós, nosso mundo interno. Então, esse ponto. Então, até fala, se o sujeito bacana, o cara leve, a pessoa conversa bem, ela tem um bom humor, ela tem um bom astral. É bem significativo isso. Nós temos que viver sempre ter um bom astral. Então, essa é o ponto. Então, relaxamos no ter um ponto astral. O astral é um perigo nosso trabalhar os desejos. Nós podemos querer desejar. Puxa, cheguei no astral. Senti uma sensação leve. Então, não se apegar àquilo. Não desejar absolutamente nada. Pode projetar. Não desejar nada. Então, ficar num ponto de não desejar nada. Claro, parece utópico, mas a sensação sai o alívio, as costas não doem, né? A respiração fica mais normalizada, não desejar melhorar, nem piorar, nem nascer, nem morrer, nem nada, não desejar nada. Que seja
em poucos segundos, é fantástica essa experiência. Então, para vibrar astral, o mundo de 24 leis, não desejar nada por alguns instantes, para absorver aquela experiência e ela incorporar nosso processo do dia a dia. Aí vamos tentar a parte mental. A parte mental, não vou entrar em detalhe, porque a gente dá práticas de respiração, práticas de mantras que ajudam ao relaxamento, práticas de koans, dialética, que ajudam ao relaxamento. Então, se eu chegar no astral, sentir astral, eu vou tentar relaxamento, eu vou tentar não me envolver com aquilo. Vou tentar não ficar nas partes duvidosas da mente. A mente é cheia de dúvidas. Então, não duvidar, não se envolver com ela, praticar aquelas chaves, que eu não vou entrar em detalhe, que é muito longo. Mas se quer assistir a aula ou assistirão, ter a oportunidade de verificar esse ponto que é relaxar a mente. Se conseguir o relaxamento com tranquilidade, vai para o plano causal. Aí mora o perigo também, que é um plano nirvânico. É possível que as pessoas possam se envolver demais com o mundo nirvânico e não querer subir. Então, porque é uma preguiça sutil. Então, nós temos que transcender o próprio causal e atingir e conversar com o real ser, que é o ponto máximo da nossa busca. Então, mundo de 3 leis, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, Osíris, Íris e Auros. Nosso ser é uma força interna, é uma trindade. Para entrar em contato com o nosso ser, nós temos que ser verdadeiros, como o Pai é a verdade. Temos que ser amorosos conscientemente, como é o Cristo interno. Temos que ser equilibrados sexualmente, como é que preconiza o Espírito Santo interno. Então, é uma experiência que nós vamos vivenciar corretamente, nitidamente nessa situação. Então, essa é o ponto. Outro ponto, ao contrário, o mundo de 48, 92, 184 leis, é outra história. Iremos apresentar densidades. As pessoas densas, preocupadas, envolvidas com lufa-lufa. O cara tem que matar um leão por dia. Tem que se identificar. No mundo comum, as pessoas têm que se identificar identificadas. Elas têm que vestir a camisa da firma, elas têm que vestir a bandeira, elas têm que lutar. Então, ela fica identificada. Na verdade, ela não tem intuição, ela não tem percalço. A pessoa intuitiva, a pessoa leve, ela vai no ponto intuitivamente, não precisa de tanto esforço decadente e prejudicial. Então, é o mundo chamado intuitivo emocional que temos que superá-lo cotidianamente. Então, temos ponto. Iremos agora, muito eu apresentar a minha expressão outra vez, para continuar esta situação. Então, o que fazer? Meditar. Meditar, mas não meditar para ficar se sentindo apenas bem. Para explorar esse lado meditativo, entender o impulso, para encontrar nossa figura interna, nosso real ser. À medida que fomos escalando esse ponto, eu vou encontrando esse panorama, essa situação. Então, podemos sentir no dia a dia. Né? Podemos sentir perfeitamente no dia a dia. Falei que se violar do tráfego é o mesmo número de leis. Vou contar uma experiência pessoal. É raro contar isso, mas vou contar uma experiência pessoal minha, que houve uma sensação de notáveis fixações nessas ideias. A gente morava ali na rua Nilo Cairo, quase esquina com o Conselheiro Laurindo, que na época as esquinas tinham um placar das esquinas mais acidentadas ou as menos acidentadas da cidade. Então, aquela esquina era considerada campeão, vice-campeão dos acidentes. E, curiosamente, naquela região tem um problema elétrico. Quando chovia, quando fechava o tempo, a eletricidade desaparecia. Então, eu cansei de subir a escada lá, 14 andares, lá no 14º andar, já não tão jovem, subir a escada, era um pouco cansativo. E quando eu subia, eu apreciava o espetáculo de cima. Então, na verdade, aquela esquina era campeã dos acidentes, enquanto o tráfego funcionava à luz do semáforo. Quando desligava, o que acontecia? A ideia principiante é que aumentava. Na verdade, zerava os acidentes. Não havia um acidente. As pessoas que dirigem sabem que quando desliga o semáforo, quando não é bem sinalizada, aumenta-se o cuidado, a consciência. O cara reflete, eu não posso... Estou com a família no carro, não posso criar um acidente, eu não posso ter outras pessoas que tocaram. Então, existe um certo canal de captação em todos os motoristas, eles sabem quando é hora de passar, eles sabem quando é hora de parar. É uma coisa que vem de dentro para fora. É uma experiência rica, simples e rica nesse ponto. Então, as leis, elas são reflexos das leis superiores. Então,
é um ponto que interessa para nós. Não está identificado, está como vamos atravessar o tráfego com tranquilidade, para poder conquistar esses estados serenos, intuitivos e perceptivos na nossa situação. Então, é essa desenrolar que temos que apresentar em nossos estudos, em nossa situação. Então, nós vamos apresentar outros aspectos que vão decifrar essa questão. Outro cenário curioso é o nosso estado azedos, de mau humor. Então, você vai tentar sentir bem, mas sente-se mal. Então, sentir-se mal, sentir bem é subjetivo, dependendo do nosso estado de espírito. Então, como prometi, dê a forma de falar com a nossa divindade interna, através da meditação, ou até da meditação passiva e ativa. Um estado interno, relaxamento, é um estado de meditação passiva. Respira fundo, tranquilo, acordado, consciente. A pessoa desperta, ela tem mais visibilidade interna sobre essas questões. É importante aplicar a chave do sol. É importante saber respirar no tempo certo. É importante nós não estar harmonizados de maneira suave e tranquila. Falamos desses pontos todos, agora vamos abordar o ponto contrário. Falamos no começo que daremos a forma de falar com a divindade interna, e agora daremos a forma de falar com a nossa antidivindade, nosso demônio interno. Nós vivemos uma luta interna, Deus e o demônio. Então aqui tem a divindade, nosso real ser, se apresentando, mas tem outro lado o demônio, nossos egos psicológicos. Então os egos querem puxar mais profundo do poço, eles têm interesse egóicos de nos arrastar para a lama da vida. Então, nós temos que trabalhar para poder não cair nesse jogo. Então, à medida que nós formos nos edificando, estaremos dramaticamente aprofundando a questão interna. Então, vejamos como descobrir essa fórmula. É um pouco, pode parecer piada, mas não é. Eu dou a fórmula de falar com o diabo interno agora. Basta sairmos daqui agora, irmos ao mercado, um açougue, e comprar meio quilo de bacon, ou mais, se quiser, com meu gosto, levar para casa e sentar na frente da televisão com o canal aberto. E aí tomar uma cachaça junto com torresmo ou junto com um toicinho. Obviamente vai provocar uma certa sonolência e vai provocar um adormecimento físico. Esse adormecimento vai nos dar um estado de pesadelo. O pesadelo é uma experiência contrária ao ser, é uma experiência nos mundos subjetivos internos nossos. Aqueles demônios, aqueles monstros, são nossos egos psicológicos, que se apresentam nessa situação. Então, não recomendamos, quando forem deitar à noite, não comer à noite. Pode comer lá, se vai deitar às 10h30, 11 horas, lá pelas 6 horas, uma comidinha leve, né? Pãozinho, uma bolachinha, um chazinho, algo assim. Não comer feijoada, essas coisas, de maneira nenhuma. Né? Então, se for comer, existe pessoas que têm o hábito horrendo para dormir, comer, viciam o corpo. Na verdade, quando o corpo físico dorme, ele não precisa de alimento físico, ele precisa de um alimento interno, experiências fora do corpo. E as experiências com alimento fazem o chakra hepático gerar o contrário. E vão ter experiências terríveis. Então, é uma recomendação. Agora, cada um faz o que quer. Né? Se experimentar, pode experimentar se quiser. Então, portanto, ver se isso é uma verdade. Ou poder experimentar os dois ângulos. Né? Ou estar acima, com relaxamento, com menos alimento, na hora de poder fazer prática. Não for fazer prática, não comer. Ou comer o mínimo possível. O essencial para não ficar perturbado. Então, é a proposta, é a situação. Então, essa é o panorama que queremos apresentar nesta aula, nessa apresentação. Gente, vamos agora, então, encerrar agradecendo a atenção, esperando que tenha a oportunidade de captar essas ideias simples, porém objetivas. Gratos pela atenção. Essa semana continuaremos ainda obedecendo às leis dos homens. Ali está escrito, né? Eles permitiram que abríssemos, a associação abrisse, então outras entidades do gênero abrem, nós podemos abri-la. Então temos aulas presenciais aos sábados. Serão bem-vindos, enquanto perdurar essa lei, espero que perdure até o fim agora. Né? Então, logo mais, tentaremos reatar as aulas presenciais. É diferente uma aula através desse processo digital,
e através de uma presença direta. A presença direta é muito mais rica, muito mais interessante. Então, até a nossa normal dificuldade em conversar dessa maneira. Temos anos e anos dando aula verbais direta, conversando com as pessoas, olhando nos olhos, trocando ideias diretamente. Com certeza voltaremos a essa oportunidade. Mas tudo é enriquecedor. Alguma coisa se aprende também nesse cenário. Gente, essa é a apresentação. Muito obrigado pela presença, pela atenção e espero nos voltar a encontrar em aulas presenciais logo mais. Teremos outras aulas ainda nas próximas vezes, ainda um pouco de aula digital, mas estamos lutando e estamos cavocando para encontrar aulas presenciais logo mais. Boa apresentação, bom astral. Elevem, relaxem, caprichem no relaxamento, que terão, portanto, essas experiências fantásticas diretamente e objetivamente. Obrigado pela atenção, gente. Até.